Olá! Às vezes a gente fica perguntando assim, por que as pessoas têm mania de se meter na vida dos outros? Por que cada um não cuida da sua vida, que já estaria de bom tamanho, não é verdade? Mas por que os outros ficam se metendo? Porque nós somos humanos. E porque nós somos humanos, às vezes a gente erra, a gente pisa na bola, a gente às vezes entristece outros, a gente faz coisas que não agradam o coração de Deus. E é por isso que a gente tem que vigiar e orar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, ore para que não caia. Entendeu? Então nós temos que ficar atentos, porque a tendência nossa é às vezes falar palavras que depois a gente vai perceber que machucou muito o outro. E aí vai demorar para ele voltar a ter confiança em nós, sabe? É muito complicado isso. Eu às vezes era muito repentina, fazia as coisas muito de, sabe, pum, fazia. Depois Deus foi me mostrando, não é assim. Tem que agir com prudência, tem que ter sabedoria no falar. Graças a Deus, desde criança, eu procurava fazer a vontade de Deus. Eu procurava sempre caminhar querendo agradar a Deus. Mas como eu já falei, a gente não está sempre fazendo isso. E a gente tem que, às vezes, ser disciplinada por Deus para a gente aprender algumas coisas. É verdade, todo mundo passa por isso. Ninguém tem um caminho perfeito na Terra. Perfeito só Deus. Só Deus que é perfeito, mais ninguém. Lembra daquela história que eu falei do tapete persa? Pois é, o tapete persa, para ele ser perfeito, ele tem que ter um defeitinho. Porque eles falam que perfeito só Deus. E é verdade. Tem pessoas que se acham perfeitas. Não é. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. E é por isso que o perdão de Cristo está sempre ali, pronto para quando a gente se arrepende do que fez, pedir perdão. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a gente não pode continuar pecando. Não podemos continuar a fazer as coisas erradas, pois já percebemos pelo Espírito de Deus que habita em nós, quem é filho de Deus, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que disse sim à promessa de Deus antes da fundação do mundo, sabe que tem o Espírito Santo de Deus. Logo, ele nos convence. E se ele nos convenceu de que nós fizemos algo errado, nós temos que pedir perdão, nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque é o coração compungido e contrito, a Bíblia diz que Deus não despreza. Deus não despreza, por isso que a gente tem que estar pronto a, quando errar, pedir perdão. E não há pecado sem perdão. A Bíblia diz que só existe um pecado sem perdão. E pelo que eu leio de vários comentaristas, teólogos, outras coisas mais, o pecado para mim sem perdão é você não reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Se você não reconhecer isso, você não vai ter vida eterna, porque a palavra de Deus diz que quem crê em Cristo, que Ele é Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Esse é o único pecado para mim sem perdão, é você não reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e pelo grande sacrifício que Ele fez por nós. Ele que nunca cometeu pecado, se fazia pecado por nós. Porém, Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e um dia Ele voltará para buscar todo aquele que faz parte da Igreja de Cristo. A igreja visível, porque a invisível já está em espírito, desfrutando da presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, olha, vamos permitir que Deus realmente, a Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 8, 21, fala assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Veja, o cristão, ele tem que proceder honestamente. O cristão não pode fazer coisas errôneas e não se arrepender. E se ele se arrepender, não é para continuar pecando, fazendo coisas erradas, porque aí ele se torna escravo do pecado. E a Bíblia diz que isso não é certo, porque uma vez que nós fomos disciplinados, reconhecemos o nosso pecado, a gente não pode ficar praticando ele momentaneamente, o tempo todo. Não, nós temos que buscar a Deus, reconhecer que nós somos pecadores e Ele vai nos perdoar, mas aí nós temos que fazer tudo que estiver
ao nosso alcance, com a ajuda de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que a gente não continue a pecar. Porque nós temos que proceder honestamente, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Olha, a pessoa é cristã, quando é cristã, ela sabe que ela tem algumas características do caráter de Cristo que nós temos que vivenciá-la em nós. Cristo, ele era transparente em tudo que fazia. Ele não escondia nada. Ele sabia se colocar na sociedade em que vivia e não transgredindo. Ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. E ele nunca pecou. Mas nós, como somos humanos, a gente pode pecar. Mas lembremos-nos de que o Espírito Santo está em nós e ele nos convence daquilo que a gente fez de errado. E temos que voltar a pedir perdão. E a Bíblia diz que Jesus, o sangue dele, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Eu gosto muito de um cântico no Inário que fala assim, ó: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Lindo, né? Se Jesus está conosco, a gente pode seguir na fé, confiando que Ele está conosco e vai nos dar vitória, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Abraço grande, Deus abençoe imensamente a sua vida e da sua família. Tchau!